Bom, pessoal, para finalizar essa nossa prova, né, do TRT da segunda região de São Paulo, vai pegar duas questões de governança, né, sobre dois frameworks, né, que são muito cobrados atualmente, né? PMBOK é cobrado tanto que a gente considera ele quase que um capítulo à parte. E aí a gente vem com outros frameworks, tipo CMMI, a parte de COBIT, a parte de ITIL, né? COBIT e ITIL são muito cobrados e eles são casados praticamente entre si, tá? Então vamos lá. Só mais uma coisa. Normalmente, né, no tribunal não cai a redação, mas se for cair alguma das provas de vocês, estudem pesado esses frameworks, né? Porque todas as redações são feitas em cima dele. Seja em ITIL, COBIT, a parte de CMMI, a integração entre eles, vai cobrar RUP, a parte do ML, né? A própria parte de engenharia de software em si, que vai puxar esses frameworks também. Então, cobrou a redação, já é obrigatório, né? Mais obrigatório ainda você estudar essa parte, né? Um bom livro, né, o pessoal sempre pergunta, é esse do Aragon, tá? Implantando a Governança de TI, ele não é um livro profundo, né? Mas ele é um livro palatável e já dá uma noção sobre cada um desses frameworks, tá? E aí a gente já abre a mente, né? Ele já faz a integração, já coloca como é que funciona um, como é que funciona o outro, para a gente aprofundar depois, pegando aí, de repente, até a norma fria, tá? A especificação do modelo frio. Mas primeiro a gente tem que entender o que é, e esse livro traz isso de uma forma bem clara, bem palatável, né? E integrada também. Então vamos lá. Gerenciar projeto segundo o COBIT é um processo de... Então, no COBIT, gerenciamento de projeto é um processo, né? E a divisão do COBIT, né, pegando aí a forma rígida, né, ele é dividido em domínios, tá? Como é que a gente sabe quais são esses domínios, né? Eu tenho um mnemônico que fala assim, ó, PO põe aí essa, põe aí essa fala, né? Planejamento e organização, aquisição e implementação, entrega e suporte, monitoramento e avaliação. São os 4 domínios do COBIT, tá? O que é o COBIT, né? O COBIT é utilizado muito em auditoria, né? Ele é tipo que a gente chama de framework guarda-chuva, né? Que ele fica lá em cima, tá? Definindo o quê? Objetivos de controle a serem cumpridos. Então ele diz o que é que tem que ser feito, mas não diz como é que tem que ser feito, como é que operacionaliza, né? Mas ele tem uma carga muito grande de monitoramento, né, para o efeito de auditoria, para ver se o que ele estabeleceu está sendo cumprido. Por isso que ele é muito utilizado na auditoria. Ele é muito mais estratégico, né, do que ITIL, por exemplo. Mas ele é menos estratégico do que um BSC, né, onde vai derivar da missão da empresa. Então ele seria um intermediário aí entre um BSC, né, um Balance Scorecard, e ITIL, que é uma coisa quase que operacional, tá? Então nesse cara, tem inúmeros processos, né, dentre os quais um deles é o gerenciamento de projeto. Então não bastava você saber quais eram os domínios, né? Você tinha que saber, dentro desse domínio, onde é que se encaixa o gerenciamento de projeto. Como eu falei, se você, assim, tudo bem que você decore, né, tudo, né, sei lá, dá para decorar. Onde é que está cada um, onde é que está cada um em cada coisa. Mas eu podia lembrar assim, ó, para não ter que decorar. Nesse caso, a gente sabe que o gerenciamento de projeto, do PMBOK, né, então seria até aproveitando o gancho, eu sei o que é que tem que ser feito, objetivo de controle, mas não sei como é que faz. Quem diria o que seria feito aqui? Por exemplo, eu encaixaria aqui o PMBOK. E aí eu teria operacionalização desse objetivo aqui de controle, tá? Não é um objetivo de controle, mas o que ele estabeleceu eu posso operacionalizar através do PMBOK. Um exemplo, tá?
A entrega de suporte poderia ser operacionalizada através do IT, por exemplo, e assim por diante. Bom, mas eu falei que gerenciamento de projeto, na aula anterior do PMBOK, ele é praticamente só planejamento, né? Metade dos processos são só planejamento. Bom, se isso é verdade, esse gerenciamento de projeto não poderia estar em outro domínio, senão o quê? Planejamento, certo? Só que é planejamento e organização. Ele bota planejamento e controle, isso não existe, tá? É bonito, mas não existe. Então tem que ficar ligado, porque aqui mesmo se você soubesse que era planejamento, você tinha que decidir ainda se era organização e controle. Bom, os 4 domínios você é obrigado a saber, tá? De código salteado, porque só são 4, você tem que decorar, tá? Aí você teria aquisição, implementação, que eu já falei ali, né? Entrega e suporte também está ali. Monitoramento e controle, mas a gente chama monitoramento e avaliação, tá? Não sei se aí estaria correto. Então, a gente acaba, né, chegando à resposta A. Falando um pouquinho mais sobre o COBIT, né? Aproveitar o gancho, ok? A gente teria o seguinte, ó. Qual o foco do COBIT? O foco do COBIT é a governança de TI, como a gente já falou. Ele vem do COSO, né, que é a parte de auditoria. Então, uma das coisas do COBIT é o alinhamento estratégico, né, um dos focos, né? Esses focos também são cobrados em vários certames, tá? Foco do COBIT, alinhamento estratégico, alinhar a TI com os objetivos estratégicos da empresa, tá? Como é que a gente sabe quais são os objetivos? Por exemplo, através do BSC, né? Delinear a missão da empresa, a visão da empresa em objetivos estratégicos. Daí você pega o COBIT, pega aqueles objetivos estratégicos e aí detalha. E aí você operacionaliza com outros frameworks logo embaixo. Agregar valor, né? Tudo da empresa tem que agregar valor, assim como é preconizado também no BSC, tá? Gerenciar risco. Como ele é da área de auditoria é risco puro, né? Só trabalha com risco. Não poderia deixar de existir o risco aqui, né? Gerenciamento constante do risco. Medição de desempenho também. Você tem um objetivo de controle, e eu vou medir, é muito monitoramento. O COBIT tem essa carga forte de monitoramento, né? Quando eu falei que no gerenciamento de projeto, né? No PMBOK a gente tem uma carga forte de planejamento. Aqui a gente tem uma carga forte de monitoramento, né? Então a gente vai ter medição de desempenho, toda a gente medindo como é que está o nosso processo. Como é que a gente está seguindo aqui? Qual é o nosso gap que a gente tem que vencer, tá? E gerenciamento de recursos. Pegar todos os recursos, né? Infraestrutura, esses recursos também são cobrados, infraestrutura, pessoa, tecnologia, são 4 recursos, tá? Usá-los da a melhor maneira possível, tá? Fora isso, ele tem os níveis de maturidade de processo, tá? Não é o nível de maturidade da empresa, o nível de maturidade para cada processo. São 6 níveis de maturidade, tá? Seguindo do 0, né, até o 5, que dá 6. Isso é fruto de várias pegadinhas, né? Já está ficando batido para dizer que é só 5, mas não, ele vai do 0 ao 5. Nível de maturidade de processo. Cada processo atinge um nível de maturidade. Outra coisa são os requisitos de negócio, né, que são separados em 3 grupos, tá? São requisitos de negócio da informação, né? Tem requisito da parte de segurança, requisito fiduciário, tá? Requisito de qualidade da informação. Então, isso daqui vão ser os 7 requisitos. No livro do Aragon, em qualquer resumo de COBIT, vai ter lá um modelo, que é um cubozão, dizendo quais são as dimensões, né, os focos, né, os requisitos, né, do COBIT lá, bonitinho. E aí a gente tem aqui mais ou menos um resumo. É claro que em determinadas provas, como a da CESP, né, no TCU, por exemplo, que tem uma carga enorme de governança, a gente tem que chegar ao requinte de saber, né, os processos exatos de cada um desses domínios do COBIT, tá? Mais uma vez, a minha precisão é importante, né? Enquanto que lá na PMBOK a gente tem áreas do conhecimento, né? Aqui a gente tem domínios, tá? Domínios do conhecimento. Na realidade, só domínios. Então vamos agora para a questão 60. Ó, FCC, vanguarda, desde a Câmara dos Deputados 2007, a FCC já vem cobrando, ó, versão 3, né? Que, como eu já falei, aqui eu estou falando sempre, mudou muito, né? Pode ser cobrar a versão 2? Pode, mas sempre agora no caráter transitório. A hora era assim, agora vai ser assado, tá? A arte versão 3, ela praticamente, ela aproveitou 70%, né,
do White versão 2, né? Ou seja, muita coisa, porém, dobrou de tamanho, tá? Então, ela está muito maior. Então, a gente tinha aquelas divisões meio separadas. Agora a gente tem, como eu já falei também, uma certa, que ele chama de ciclo de vida, né? Ciclo de vida do processo, na realidade do serviço, né? Como eu falei, é quase que um ciclo de vida de software, né? Essa transformação já ajudou muito o Concursando. Por quê? Porque antes, antes o que a gente tinha era áreas de processo, elas eram meio, a gente tinha que olhar, né? Não tinha uma sequência lógica, era uma coisa meio, uma divisão, departamentização, vamos dizer assim. Agora a gente tem uma sequência, tá? Do nosso processo, né? Do nosso serviço. Então, o processo de gerenciamento de problemas, né? Segundo o Aichel, né? Deve ser executado no estágio do ciclo de vida do serviço. Ciclo de vida, né? Os estágios, ele está falando de gerenciamento de problemas. No Aichel versão 2, o gerenciamento de problema era na área de suporte a serviço, né? A gente tinha a área de entrega de serviço, que seria o design do serviço, né? E depois passava para o suporte de serviço, que seria o dia a dia lá, né? A resolução de problemas, a resolução de incidentes, certo? Trazendo para a versão 3, a gente vai ter o seguinte, ó, na estratégia, eu vou recapitular. Então, quando a gente chegar à versão 3, eu vou recapitular. Estratégia seria o quê? A detecção das necessidades. Seria quase com análise de requisito do software. Eu vou detectar as necessidades da minha empresa. Vou ainda ver quais são as regras do jogo. Estou lá vendo. Tá? Detectar as necessidades, análise dos requisitos. Eu vou colocar projeto. Cuidado com isso aqui, tá? Porque às vezes chamar de projeto, às vezes chamar de desenho, às vezes chamar de design, tá? Seria a parte de elaboração do serviço, né? Ou seja, eu conhecendo a necessidade, agora eu vou delinear o meu serviço, certo? E aqui, no caso, seria, como é um serviço, não existe, vamos dizer assim, uma codificação, seria a criação do próprio serviço estaria aqui, ó. A criação do serviço estaria aqui. Detecção da necessidade e criação do serviço. Aí eu vou tentar colocar meu serviço em operação, mas antes, né, para não dar tudo errado, não interromper, eu vou precisar de quê? De uma fase de transição, como no RUP, né? Eu tenho que ter uma transição para garantir que o meu serviço vai entrar em operação da melhor forma possível, tá? Logo depois, o cara ainda deu uma sorte, né? Porque o cara botou tudo bonitinho, né? Vou entrar em operação. A operação em si é o meu dia a dia. Estou lá, estou resolvendo incidente, estou resolvendo problema. Aí tem os processos acessórios, os serviços acessórios seriam gerenciamento de projeto, gerenciamento de manutenção, de infraestrutura, né? Seriam as funções. E aí, aqui eu vou, dia a dia do Service Desk, né? E por último, para eu não ficar só no meu dia a dia, fazendo sempre a mesma coisa, eu vou tentar absorver ali, né, as ideias, né, da nossa empresa, né, dos funcionários, como é que melhora, e vou promover a melhoria contínua daquele meu serviço, uma realimentação, né? Poderia ser até na parte de estratégia, vamos dizer assim, mas uma realimentação para eu redesenhar, tá? E aí melhorar o meu serviço. Bom, por esse resumo, a gente vai perceber que bem aqui, ó, vai estar quem? O gerenciamento de problemas, né? Que é o que ele está pedindo. Que é um dos processos, tá? Antigamente ele o quê? Suporte a serviço. Então a gente vai ver que o suporte a serviço está aqui, tá? E bem aqui a maioria vai ser o quê? A entrega de serviço. Ok? Resposta, item D, operação, tá? Então, até a próxima aula.